CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Mais uma notícia positiva diante de tantas ruins, é? Isso, Dani. A gente teve hoje, né, um dado aí bastante aguardado na economia, que foi os dados do PIB do primeiro trimestre do Brasil. Uhum. E veio com um número bastante positivo, dentro do que se esperava, né? Alguns até esperavam um pouco mais, outros um pouco menos, mas o PIB cresceu 1% na comparação com o trimestre anterior, puxado principalmente pelo setor de serviços, que teve um crescimento de 1%. A agropecuária teve uma queda de 0,9% e a indústria de 0,1%. Aliás, cresceu 0,1%, ou seja, ficou praticamente estável. Isso pela ótica da produção, a ótica da oferta. Mas o PIB também é estimado pela ótica da demanda. E aí o consumo das famílias foi o grande destaque, com um crescimento de 0,7%. Isso é importante quando a gente vai olhar. O setor de serviços apresentou essa recuperação, e aí o que chama a atenção é que o setor de serviços puxou o consumo e o consumo puxou o setor de serviços. Tá? Até porque muito do setor de serviços é prestado às famílias. Então, esses dois, que representam cada um mais de 70% do PIB, pela ótica da oferta e pela ótica da demanda, ajudaram a economia brasileira a crescer, né, 1% nesse primeiro trimestre. A agropecuária teve uma queda por conta de fatores climáticos desfavoráveis, principalmente com queda na soja, arroz e no fumo. A indústria, como eu disse, se manteve estável, com um leve crescimento de 0,1%, afetada pela falta de insumos, né? A gente vê o problema na logística internacional atrapalhando o fornecimento de insumos, algumas indústrias de transformação dando férias coletivas, porque não tem insumos para se produzir. Veja o setor automobilístico, por exemplo. O setor de construção teve um importante avanço nesse período, chama muita atenção, isso é um setor que emprega bastante. Quando você vai olhar os investimentos, eles caíram para uma participação de 18,7% do PIB. Isso teve a ver com a queda na produção interna e na importação de bens de capital. As importações caíram, tá? E isso mesmo com um desempenho positivo que eu mencionei do setor de construção. Porque quando você vai olhar investimentos, ele se decompõe em duas grandes variáveis: aquisição de máquinas e equipamentos e a parte da construção do galpão, né? Ou seja, a construção civil, né, que acompanha esse investimento. Então, a construção subiu, mas a queda da importação de bens de capital puxou a participação em relação ao PIB. O consumo das famílias foi puxado pelo crescimento das operações de crédito, isso foi muito importante, né? E a queda do desemprego, um ganho na renda real nesse início de ano, com reajuste de salários, então ajudou o consumo das famílias. Para os próximos trimestres, o que é que vem por aí, né? O setor de serviços deve continuar puxando a economia pelo lado da oferta. A inflação, se ela continuar pressionada, pode reduzir, né, o poder de compra das famílias, e aí o consumo pode cair. Os investimentos tendem a cair com a incerteza das eleições aí pela frente, né? E os estímulos fiscais que a gente de vez em quando vê, redução de IPI, FGTS sendo liberado, antecipação de 13º, pode ajudar, né, pelo lado da demanda, né, do consumo, para que você tenha um crescimento. Dizer se vai cair aí no segundo trimestre, aí não me pergunte, pessoal, porque você veja todas essas forças em direções opostas, né, a gente tem que ver qual que vai prevalecer, né. Se a inflação ceder, vai ser muito bom, porque você tem mais consumo. O setor de serviços vem realmente mostrando uma recuperação. Se tiver uma nova onda mais forte do Covid, aí o setor de serviços cai de novo. Né? Tem segurado, é o que tem segurado a gente, são os serviços, né? O setor de serviços.
É isso mesmo, Dani, é o que tem mostrado uma forte recuperação, até como a gente já comentou essa semana, com a queda muito grande na taxa de desemprego. É verdade. Écio, muito obrigada e até amanhã. Esperamos sextar com notícias positivas. Só um pontinho que eu esqueci, rapidamente, eu sei Diga. que ainda tem aí 30 segundos. Tem. Com esse resultado de hoje, olha que interessante, o Brasil voltou a ficar na 10ª posição dentre as economias mundiais. A gente estava em 12º, aí a gente passou a Coreia do Sul, passamos a Rússia e fomos para 10º. Né? Agora, claro, isso a gente está olhando também o câmbio, isso é PIB nominal, tá? É. Então, tanto pode subir como descer aí para frente, mas é um fato interessante. Ok. Obrigada, Écio. Até Tá amanhã. no top 10. São 3h58 agora. A Sicredi Recife está onde